Qual é o menor preço que pode ser praticado em leilões de imóveis? Existe um preço mínimo pelo qual o imóvel pode ser leiloado? Sim, existe. A gente sabe muito bem que as oportunidades em leilões de imóveis elas vêm exatamente dos descontos que esses imóveis têm em relação ao preço de mercado. Quando o investidor busca uma oportunidade em leilões de imóveis, ele quer exatamente um imóvel muito abaixo do valor do mercado para ele poder revender ou alugar por um bom aluguel e lucrar, certo? Ter uma boa rentabilidade sobre o seu capital. Mas existe um valor mínimo sobre isso? Ou não existe? Sim, existe. Eu já adiantei para vocês que sim. E esse valor é chamado preço vil. Tá, Henrique, mas o que é preço vil? Existe uma definição? Você me dizer que o não pode o preço vil, você não me diz nada. Certo. No passado, isso era motivo de dúvida. Muitos devedores se valiam dessa vedação, né, de arrematação por preço vil para discutir a anulação do leilão, para tentar a anulação dos seus leilões onde eles tinham perdido seus imóveis, certo? E muitas vezes eles conseguiam. Né? Por quê? Porque na época, antes do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, não existia uma definição objetiva do que era preço vil. A lei dizia exatamente isso, é vedado o lance por preço vil. Tá, mas o que é preço vil? Certo, só que hoje, o fato é que com o artigo 891 do Código de Processo Civil não existe mais dúvida, tá, pessoal? Não tem mais o que ter dúvida, porque a lei já definiu quais são os poderes do juiz em relação à avaliação do imóvel e o que exatamente é preço vil. Então vamos juntos ler o artigo 891 do Código de Processo Civil. Abra aí na sua casa, artigo 891, Código de Processo Civil de 2015. Diz o seguinte: não será aceito o lance que se ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se preço vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se preço vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Então vamos tirar o juridiquês aqui. O que isso significa? Significa que é poder do juiz definir qual é o lance mínimo que vai ser dado no leilão por determinado imóvel. 50%, 60%, 40%, 30%. Qual seja o valor, o juiz ele vai definir o preço mínimo. E se ele não definiu? E se ele mandou a leilão e se esqueceu, ou por algum motivo simplesmente não definiu o preço mínimo? Então, o preço mínimo vai ser 50% do valor da avaliação, correto? Significa que não pode ter um lance abaixo de 50%? Não significa isso. Se o juiz definir o lance abaixo de 50%, o lance mínimo abaixo de 50% do valor da avaliação, então não será considerado preço vil, certo? Será considerado um lance mínimo adequado porque foi estabelecido pelo juiz. E qual é a racionalidade disso? A racionalidade é que o juiz é o mais adequado para saber se determinado imóvel precisa ou não de um desconto maior. Às vezes esse imóvel já foi a leilão outras vezes e não conseguiu ser vendido exatamente por uma especificidade em relação à liquidez desse imóvel e o juiz acaba reduzindo o lance mínimo para que esse imóvel possa ser vendido e o credor tenha a sua dívida paga, certo? Então, em relação aos leilões judiciais, esse é o lance mínimo aceitado. Esse é o preço mínimo que pode ser praticado nos leilões. O preço vil não pode ser praticado. E o que é o preço vil? É todo aquele lance dado abaixo do valor mínimo estipulado pelo juiz. E se o juiz não definiu, 50% do valor da avaliação. Então não tem erro. Não tem erro. O devedor pode discutir o que for. Ele não tem razão. Ele não vai conseguir anular o leilão nesse caso. Agora, se por algum motivo, por erro do leiloeiro, o edital veio com um valor abaixo de 50% sem o juiz ter estipulado, e esse imóvel foi arrematado por um valor abaixo de 50%, ou por um erro do leiloeiro, onde o juiz estabeleceu, vamos dizer, 40% do valor da avaliação, só que o leiloeiro aceitou um lance a 35% do valor da avaliação, foi arrematado por preço vil, esse leilão é inválido, vai poder ser anulado pelo devedor. E o investidor não quer isso. Tudo que o investidor quer é evitar que o seu dinheiro fique preso até uma solução de uma questão desse tipo.
tá certo? Então nos leilões judiciais, esses são os valores mínimos permitidos a serem praticados. Mas, Henrique, e nos leilões extrajudiciais que não tem juiz, como faz? Qual é o preço mínimo? Como eu vou ter segurança para saber? Os leilões extrajudiciais, eles são um caso à parte. Eles têm que sempre respeitar a lei de alienação fiduciária. Isso, claro, considerando os leilões extrajudiciais de alienação fiduciária. Tá certo? Os leilões extrajudiciais de alienação fiduciária, que são aqueles em que o banco retomou, consolidou a propriedade e levou isso a leilão privado, por meio de um leiloeiro público, tem que respeitar a lei de alienação fiduciária. Mas, nesse caso em específico, artigo 27 da lei de alienação fiduciária. Certo? Então vamos ler juntos aqui o artigo 27. Lei 9514 de 97. Guardem isso. Vocês que querem investir em leilões de imóveis, vocês que têm interesse, guardem esse número, guardem o nome dessa lei, que ela vai ser essencial para quem quer comprar imóveis em leilões extrajudiciais. Tá certo? Então vamos ler o artigo 27 e depois a gente tira o juridiquês para ficar claro, para não ter dúvida. Não pode ter dúvida quanto ao preço mínimo a ser praticado. Artigo 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de 30 dias, contados da data do registro de que data o artigo 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para alienação do imóvel. Até aqui, tudo bem. Aí vamos lá, parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º. Se no primeiro leilão o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso 6º e do parágrafo único do artigo 24 desta lei, será realizado o segundo leilão nos 15 dias seguintes. Então, tirando o juridiquês desse parágrafo primeiro, o que ele está dizendo aqui? Primeiro leilão, valor de avaliação do imóvel. Todo contrato de alienação fiduciária tem que ter uma avaliação prévia pelo banco. O banco vai lá, avalia o imóvel, faz o contrato e no contrato vai estar constando esse valor de avaliação, que geralmente é o valor de mercado ou até acima do valor de mercado. Esse tem que ser o preço mínimo do primeiro leilão. Se foi levado a leilão extrajudicial em primeira praça em valor inferior a isso, tá errado. E esse leilão vai poder ser anulado pelo devedor. Então cuidado, sempre analisem isso. Então vamos lá, parágrafo 2º. No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e das contribuições condominiais. Então, tirando o juridiquês. Veio o primeiro leilão no valor mínimo, que vai ser o valor de mercado, o valor da avaliação. Ninguém comprou? Em 15 dias, segundo leilão. Qual vai ser o lance mínimo permitido nesse leilão? O valor da dívida. O valor da dívida acrescida desses outros encargos que eu acabei de ler para vocês. Então, por isso que muitas vezes você encontra em leilões extrajudiciais o lance mínimo de segunda praça em valor muito inferior ao valor de mercado e ao valor de avaliação. Por quê? Porque é o valor da dívida, que é o valor mínimo, e não é considerado preço vil. Se esse imóvel for vendido a, 20% do valor da avaliação, não é preço vil, porque está previsto em lei. Segundo o leilão, o valor da dívida. Às vezes a dívida que restava era pouca, não tinha dívidas de condomínio, o valor do imóvel não é tão alto, não tem um valor de ITBI muito alto, enfim, não tem erro, não tem dúvida, tá bom, pessoal? Leilões judiciais, artigo 891 do CPC, Código de Processo Civil. Leilões extrajudiciais, artigo 27 da Lei de Alienação Fiduciária. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Nós vamos produzir muito mais conteúdo sobre leilões de imóveis para vocês. Acessem o nosso site também, tem um blog bem legal respondendo várias dúvidas comuns em leilões de imóveis. Baixe o nosso e-book. E é isso, um abraço e até a próxima.